pessoal, eu sou o Thiago e queria conversar um pouquinho aqui. O meu maior interesse tem sido música, desde pequeno. Eu gosto de mexer com um instrumento, me dediquei ao violão desde os 10 anos de idade e segui aprendendo bastante no meu ritmo. Nunca entrei num conservatório, sempre tive um pouco de aversão a processos assim que tivessem enfim, muitas etapas, de muitos ciclos, e o conservatório nunca me chamou. Então, sempre com um professor particular, tive essa oportunidade, meus pais me deram essa oportunidade de poder aprender com um professor particular, o que é uma coisa muito mais orgânica, porque eu não estava sob pressão de uma prova, do que eu tinha que terminar, um certo currículo para passar para o próximo, né? Então, foi muito orgânico minha aprendizagem com música. E isso me rendeu muitos bons frutos. Eu, em 2002, fui para a Europa, mais precisamente Londres, Inglaterra, e fiquei lá por 8 anos fazendo uma carreira que já havia sido começada no Brasil, mas lá eu pude realmente viver disso e poder me profissionalizar ainda mais como artista e também como educador, que aprofundei assim, comecei esse processo de facilitação de workshops e me aprofundei nele também no Reino Unido. Mas eu gostaria de falar um pouquinho, primeiro, do que eu tenho percebido em relação à educação. Eu gosto muito de um escritor, chama-se Augusto de Franco, que traz assim reflexões muito profundas do que tem sido esse processo de educação, na verdade. E uma coisa que ele coloca bem claro é que o ensino, o ensinar algo que a pessoa não necessariamente quer aprender, ou seja, ter uma grade curricular e imaginar que a pessoa precisa aprender aquelas coisas e o processo de passagem, de transmissão de conhecimento tem sido uma coisa que o que eu estou percebendo agora no meu filho mais velho está afastando o interesse genuíno por aprender. Porque ao invés de aprender, que é um fenômeno natural, que acontece quando há estímulos devidos, numa certa condição, a aprendizagem acontece. E é diferente da ensinagem, que a ensinagem é nada mais nada menos que uma transmissão de conteúdo que não tem significação e relevância nenhuma para a pessoa que está recebendo esse conteúdo. E aí me questiono se tem para a pessoa que está transmitindo. Mas enfim, por questões às vezes de um emprego que tem que ser mantido, as coisas vão sendo mantidas da mesma forma. O que não contribui para pelo processo de fato de aprendizagem, que é algo vivo, é algo espontâneo. Eu vou dar um exemplo. A pessoa ela sente que ela está estagnada na área profissional dela, ela quer fazer um curso para fazer uma reciclagem, para ter novos insights, para ter novas ferramentas para poder fazer o trabalho dela melhor. Seja ela um educador, seja ela um gestor, um supervisor, um gerente, enfim. Ela faz o curso e o curso em si, o curso não vai prover a pessoa com insights. Insight, o nome já diz, né? Insight, é uma visão que vem de dentro. Mas são os insights que realmente fazem a diferença na sua prática, na sua lida. Porque apenas com a técnica a gente está reproduzindo métodos que não sejam válidos. Muitas vezes a gente precisa aprender a técnica para que em algum momento do processo a técnica vamos dizer assim, nos absorva e o insight possa nascer, na melhor das hipóteses. Eu falo na melhor das hipóteses porque para o insight vir ele precisa de espaço. E quando a gente está absorto numa certa técnica, num método que a gente já conhece muito bem, às vezes a mente consegue gerar esse espaço, porque você não tem que estar pensando no que você vai fazer depois, você já conhece aquele método. Mas pode ser que aqui o insight venha. E o insight vem quando a gente realmente é absorvido naquele momento. E aquilo realmente vai ter muita significância para nós, para o nosso aprendizado, com quem nós estamos lidando. Agora, o curso em si não traz um insight, ele traz ferramentas. E isso é importante deixar claro. É a mesma coisa, o ensino, ele não vai trazer realmente a aprendizagem. Ele vai trazer conteúdos e estímulos, mas a aprendizagem, o que cada pessoa vai absorver e transformar em, de fato, aprendizagem, que é aquilo que vai poder realmente transformar alguma atitude dela, alguma forma dela perceber o mundo, de ler o mundo,
Isso vai acontecer no momento da pessoa, da forma muito única. Então o insight acontece muito no tempo da pessoa. Na verdade, ele só acontece no tempo da pessoa, no tempo único e pessoal dela. Então, já dá para a gente, de uma vez, distinguir os processos de ensinagem, que é o que a gente tem visto no sistema educacional, o que a gente chama de educação, na verdade, é a transmissão de um conteúdo pré-programado que não tem relevância, talvez, ou significação de fato para a pessoa que está aprendendo, a não ser, claro, as coisas básicas, vamos chamar assim, seriam faculdades básicas, enfim, as operações da matemática, assim, o mínimo de conhecimento da língua, da escrita, formas, assim, ferramentas básicas que possibilitam aquele ser humano, aquela pessoa, de fato, de interagir com outros seres humanos e se humanizando no processo, né? E realmente aprendendo no processo o legado que a humanidade vem trazendo como humanidade, né? Dependendo do contexto que a pessoa está. Queria deixar isso claro, né? Que a gente, então, relaxe em relação assim, as cobranças que esse sistema vem colocando na nossa cabeça, de que são realmente tão importantes, quando na verdade elas são contraproducentes. Eu vou falar de novo, são contraproducentes a gente ter essa preocupação com os resultados que todo o sistema educacional tem colocado para nós e para os nossos filhos. Porque isso acarreta expectativas de, assim, de um rendimento que às vezes não é da pessoa. A pessoa não tem a natureza de render tão quanto a outra pessoa, e no sistema a gente tem visto que existe sempre uma busca pelos melhores, né? A gente quer sempre os melhores, os mais competitivos, e os outros não nos interessa. E isso acho que tem trazido muito conflito na vida social, enfim. O que eu percebi no meu filho mais velho outro dia, que me surpreendeu, foi ele ter falado que ele não gostava de estudar. Ele sempre foi e é uma pessoa extremamente curiosa, extremamente esperta, percebe como toda criança, acredito, né, que não foi ainda assim encaixotada dentro das normas, das formas de ser e de aprender. Então ele está sempre instigado. O videogame preferido dele é uma caneta e um papel. A gente morou um tempo sem energia elétrica, então realmente a opção nossa era luz de vela, um papel e caneta para cada um, e se divirtam. E isso foi uma semente boa que a gente plantou, acredito, num mundo altamente tecnológico hoje em dia, que se acabar a energia elétrica e se não tiver bateria no tablet, as crianças ficam loucas, ficam inquietas. Nesse sentido, graças a Deus, e ao contexto, à configuração que a gente está presente, as crianças não têm esse problema. Mas outro dia, então, ouvi que ele não gostava de estudar e saiu da boca dele. Me surpreendeu isso. E aí, então, de fato, eu comecei a perceber, ele tem 8 anos apenas, como já negativo está sendo assim, a visão que ele tem de aprender. De novo, aprender não é estudar. Estudar talvez seja, na melhor das hipóteses, gastar um tempo compreendendo alguns processos, tá? Precisa de uma leitura mais aprofundada para você entender um certo conjunto de conceitos, para você entender outras coisas. Mas isso não vai ter significação nenhuma se aquele estudo não encontrou significado na vida interior da pessoa. E eu dou um exemplo agora citando José Pacheco, que fala que não existe forma melhor de aprender senão com projetos, mão na massa. O que você quer fazer? Eu tenho um passarinho, quero fazer uma gaiola. Pois, então você vai ter que aprender a calcular a área, você vai ter que aprender a colocar como é que você pode conectar os paus, em que ângulo que você vai fazer essa... Enfim, todo o resto parte de algo prático. A vida é prática, né? E eu não sei em que momento a gente se perdeu. Augusto fala que foi 6.000 anos atrás e a gente começou esse processo de ensinagem para que existisse então uma sociedade que tem o controle desse ensinamento que tem que ser passado e a massa que vai receber esse ensinamento e assim cria-se, claro, uma hierarquia. Os professores vão estar sempre acima da gente. Essa visão da aprendizagem viva que vem assim completamente contra, né?
que a aprendizagem não é isso. A aprendizagem é um processo assim, horizontal, é uma coisa que acontece em rede, em pessoas. Não existe... todos somos aprendentes na aprendizagem. Não existe um senhor da aprendizagem, porque isso, na verdade, seria uma contradição do próprio processo, né? O que ensina, ele está, na verdade, aprendendo, porque ele só aprende algo quando ele começa, então, a passar para frente aquilo. Então, de fato, ele está aprendendo. E é um pouco o que eu estou querendo fazer com esse vídeo. Expor aqui os insights que eu tenho percebido e na esperança de estar, né, de estar conseguindo fazer eles se aprofundarem em mim mesmo. Tenho dificuldades, porque o programa autoritário me foi bem instalado no meu HD. Então, assim, hoje eu vejo assim vários hábitos assim de autoritarismo da minha parte, porque acho que sei melhor que meus filhos, por exemplo, ou qualquer outra pessoa, e naquele momento que eu acho que eu sei algo melhor, eu conheço um processo melhor, eu me sinto no direito de dizer, não é assim que faz. E nisso eu estou interrompendo fluxos de aprendizagem, de fato. Então isso é um hábito terrível, que eu ainda não me desvencilhei. Talvez esteja ganhando um pouco de consciência, mas é realmente difícil a gente parar de ser mandão. Principalmente quando a gente conhece alguma técnica, algum processo, algum mecanismo. Mas, de novo, lembrar que o insight é uma lacuna no processo. É uma lacuna, é um momento de graça, onde a gente percebe um processo. E se então, no momento onde ali está acontecendo uma interação de aprendizagem, e eu, conhecedor de alguma técnica, digo para um aprendente, não é dessa forma, eu estou bloqueando a construção da aprendizagem dele, que ele pode, de repente, tentar fazer de uma outra forma e ter os mesmos resultados ou melhores e da maneira única dele. Vou dar um exemplo, por exemplo, meu filho aprendeu a fazer o número 2 não dessa forma. Ele começa por debaixo. E o pior, quando ele faz o 2 com aquela voltinha, ele começa de baixo, você nem imagina o que ele está fazendo. Daqui a pouco sai o número 2. Eu ficava espantado. Como é que você faz o número 2 assim? Não é assim. Não, pai, é assim que faz. Olha só, tá certinho. E claro, né, uma coisa lúdica assim, a gente tem um pouco mais de possibilidade de perceber de que quantas formas existem de fazer o número 2. E só porque me ensinaram que fazer o número 2 é assim, né, não é a única forma. Então eu percebi, tive a sorte de perceber esse processo e fiquei assim fascinado com ele fazendo o número 2. E agora hoje eu me sinto orgulhoso que meu filho faz o número 2 que eu nunca vi ninguém fazer do jeito. Eu não estou falando para a gente criar seres que são diferentes ou que... Não é isso, mas é honrar essa unicidade de cada um no processo de aprendizagem, sem achar que pelo fato de a gente conhecer algum processo, alguma técnica, algum método, a gente está no direito de barrar esses fluxos. Então eu acho que é mais observar né, e deixar essa aprendizagem acontecer de fato. Bom, eu quero só rapidinho então expressar aqui o porquê então desse congresso. O Congresso Aprendizagem Viva nasceu muito dessa inquietação minha. E eu sinto que essa inquietação não é só minha, ela é de muita gente, de muitos pais, mesmo na região que a gente está aqui, a gente conhece poucas famílias que falam disso. E eu falei, mas será que as pessoas não se importam com isso? Acho que não, acho que as pessoas se importam muito, mas eu acho que a normose, vamos dizer assim, o corre-corre, o dia a dia, a gente vai levando. E então eu me senti num ponto assim, dizer, puxa, o que dá para fazer? E o congresso nasceu dessa vontade de chamar as pessoas, congregar essa comunidade que está querendo entender esses processos e mudar, não só entender, e aplicar métodos mais genuínos. Eu não sei se seria um método, de novo, é perceber as lacunas, né, para o aprendizado de fato acontecer, para que a gente não continue nessa produção em massa que tornou, que o sistema educacional tornou a sociedade, né, sempre querendo massificar os processos. Então nasceu daí o estímulo para fazer o Congresso Aprendizagem Viva. E eu acho que essa forma de poder fazer um negócio virtual, que eu não preciso me deslocar, as pessoas não precisam gastar ir lá para São Paulo assistir um palestrante, enfim, o virtual ele possibilita
essa transcendência de distâncias, né? Estou aqui gravando um vídeo e pessoas no Brasil inteiro vão poder assistir esse vídeo de graça nas suas casas. Então eu acho que essa é uma ferramenta maravilhosa, se tratando de um assunto tão genuíno, tão vital, e por isso então o formato online, essa facilidade e essa rapidez em transmitir coisas essenciais, porque o tempo, embora seja relativo, a biosfera tem o seu tempo também, nós temos o nosso tempo, mas eu assim vejo que não diria que temos que apressar esses processos, que seria um pouco contraditório, mas diria assim, temos que urgentemente permitir que os processos de aprendizagem passem a acontecer como de fato acontecem, naturalmente. E para isso, a gente tem que perceber o que a gente está fazendo. Então é um chamado assim para todas as escolas, todos os professores, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, que tem alguém que está ligado à educação, você que é pai, você que é mãe, se inscreve no congresso. Eu acho que no mínimo ele vai dar alguns nortes diferentes, alguns insights, que ele não vai dar os insights, ele vai de novo apresentar algum argumento que vai gerar reflexão. E isso eu tenho certeza que vai ter esse impacto na vida das pessoas, porque já está tendo muito forte na minha. Então eu agradeço de coração por ter assistido esse vídeo e estamos em contato em breve com mais Hangouts ao vivo e qualquer coisa é só me escrever. Um forte abraço e muita luz.